O delegado disse: sua mãe gravou ele confessando que inventou tudo porque você descobriu que ele... E naquele momento, 6 meses de humilhação, de noite sem dormir, de olhares de nojo na rua, de ligações não atendidas, de portas fechadas na minha cara, tudo fez sentido. Eu olhei para meu padrasto, Roberto Henrique Cardoso, o homem que por 20 anos se apresentou como empresário respeitável, filantropo, membro do conselho da igreja, e viu que eu sempre soube que estava lá, um mentiroso patético e desesperado. Mas deixa eu voltar, porque você precisa entender como eu cheguei naquela sala, naquele prédio do Ministério da Educação em Brasília, com meu coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Meu nome é Mariana Alves Cardoso. Tenho 28 anos e até 6 meses atrás eu era médica, ou pelo menos eu achava que era. Passei 6 anos estudando 12 horas por dia na Faculdade de Medicina da Universidade Federal. 6 anos abrindo cadáveres no laboratório de anatomia às 6 da manhã. 6 anos memorizando cada músculo, cada nervo, cada artéria do corpo humano. 6 anos de plantões de 36 horas seguidas no hospital universitário, suturando ferimentos, reanimando pacientes, aprendendo a segurar a mão de uma mãe enquanto eu dizia que não conseguimos salvar o filho dela. E então, no dia 22 de julho, no ginásio Paulo Machado de Carvalho, na frente de 500 pessoas, de professores que me conheciam desde o primeiro dia de aula, de colegas que estudaram comigo madrugada após madrugada, de pacientes que eu tinha cuidado durante meus estágios, meu padrasto pegou o microfone e destruiu tudo. Eu ainda consigo sentir o cheiro daquele ginásio. Aquela mistura de perfume caro, flores frescas que enfeitavam o palco e o suor nervoso de 250 formandos esperando seus diplomas. Ainda consigo ver os flashes das câmeras, as famílias com cartazes bobos e lindos com os nomes dos filhos. Minha mãe na terceira fileira com aquele vestido azul que ela comprou especialmente para a ocasião, chorando de orgulho. Eu tinha acabado de atravessar o palco. O reitor, professor Dr. Oswaldo Teixeira, tinha segurado minha mão por um segundo a mais. Tinha dito bem baixinho: parabéns, doutora Mariana. Você é um dos melhores talentos que já passaram por esta instituição. Eu estava descendo a escada lateral, diploma na mão, quando ouvi a voz dele vindo das caixas de som. Esperem! Esperem todos! Eu preciso falar! Meu estômago gelou. Eu conhecia aquela voz. Era a voz que me chamava de princesa quando eu tinha 8 anos. A voz que me ensinou a andar de bicicleta. A voz que, aos poucos, ao longo de 20 anos, tinha se transformado em algo que eu aprendi a temer. Meu nome é Roberto Henrique Cardoso e eu sou padrasto de Mariana Alves Cardoso, que acabou de receber um diploma desta respeitável instituição. O silêncio no ginásio foi absoluto. Eu parei no meio da escada, congelada. Virei e vi ele no palco. Tinha arrancado o microfone da mão do apresentador. O professor Oswaldo tentava alcançá-lo, mas Roberto tinha aquele jeito, aquela presença de homem rico e poderoso que faz as pessoas hesitarem. E eu estou aqui para dizer que tudo é uma mentira. Ela colou. Em todas as provas, eu paguei. Paguei professores, paguei a coordenação, paguei tudo. Essa médica é uma fraude. O ginásio explodiu. Não em aplausos ou vaias, mas em um barulho de choque coletivo, de 500 pessoas fazendo aquele som que você faz quando vê um acidente de carro acontecendo na sua frente. Ah, prolongado, horrorizado. Eu vi rostos se virando para mim. Vi minha melhor amiga, Camila, que tinha sido minha dupla em todas as aulas práticas, com a boca aberta. Vi o Dr. Mendes, meu orientador de TCC, meu mentor por 3 anos, me olhando como se eu fosse uma estranha. Vi minha mãe se levantando gritando: "Não, não!", mas sua voz foi engolida pelo caos. O reitor Oswaldo pegou o microfone de volta. Sua mão tremia. Ele me olhou, e eu vi algo que nunca tinha visto no rosto daquele homem que eu admirava tanto. Dúvida. Mariana Alves Cardoso, por favor, suba ao palco imediatamente. Minhas pernas se moveram sozinhas. Eu não lembro de subir aquela escada. Eu só lembro de estar lá, em cima, com todas aquelas luzes apontadas para mim, com meu vestido branco que minha mãe tinha bordado à mão, com o diploma ainda na minha mão suando. É verdade? A voz do reitor era dura, fria. Você fraudou seu caminho por esta universidade? Não. Minha voz saiu pequena, fraca. Não, eu nunca... Eu estudei, Ela está mentindo.
Roberto praticamente cuspiu as palavras. Eu tenho provas, eu tenho recibos, eu tenho transferências bancárias, 73 mil reais pagos ao longo de 6 anos para garantir que ela passasse. O reitor arrancou o diploma da minha mão. O barulho do papel rasgando foi amplificado pelo microfone, que ainda estava ligado no suporte ao lado dele. Era um som tão final, tão definitivo. Rasga, rasga, rasga. 3 pedaços. 6 anos em 3 pedaços de papel caindo no chão do palco. Retire-se imediatamente. A universidade abrirá uma investigação completa. Você está suspensa de todas as atividades médicas até segunda ordem. Seguranças, por favor, escoltem a senhorita Cardoso para fora das dependências. Eu não chorei. Não ali. Eu simplesmente virei e caminhei. 2 seguranças vieram, um de cada lado, mas eles nem precisavam me tocar. Eu andei pela lateral do ginásio, enquanto 500 pessoas me assistiam em silêncio mortal. Ouvi alguém vaiar, ouvi alguém gritar, sem vergonha! Ouvi uma mãe dizer para o filho, viu? É por isso que você tem que estudar de verdade. Quando cheguei no estacionamento, finalmente desabei. Caí de joelhos entre 2 carros, com aquele vestido branco que minha mãe tinha feito com tanto carinho arrastando no asfalto sujo, e vomitei. Vomitei até não ter mais nada no estômago, até meu corpo estar apenas fazendo aqueles movimentos secos e dolorosos. Minha mãe me encontrou ali. Ela tentou me abraçar, mas eu me afastei. Você sabia? Perguntei. Você sabia que ele ia fazer isso? Não. Mariana, não. Eu não sei por que ele... Eu não entendo. Leva ele embora de mim. Por favor, só leva ele embora. Antes de continuar, se você está gostando desta história, por favor, clique no botão de inscrever-se e deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí. Eu leio cada comentário e significa muito para mim. Muito obrigada pelo seu apoio. Agora, de volta à história. Aquela foi a última vez que eu vi minha mãe por 5 meses. Porque quando eu cheguei no apartamento que eu dividia com 2 colegas da faculdade, elas já tinham trancado a porta do meu quarto e colocado minhas coisas em caixas no corredor. Um bilhete na caixa de cima dizia: "Não queremos morar com uma fraude. Saia." Liguei para minha tia Cecília, irmã do meu pai biológico que morreu quando eu tinha 7 anos. Ela atendeu, ouviu 5 segundos e desligou na minha cara. Liguei de volta. Ela atendeu apenas para dizer: "Você envergonhou seu pai. Se ele estivesse vivo, teria vergonha de você." E bloqueou meu número. Liguei para o hospital, onde eu tinha conseguido uma vaga de residência em pediatria, que começaria em 2 meses. A secretária foi educada, mas firme. Lamento, doutora Cardoso, mas em vista das acusações, a vaga foi oferecida para outra pessoa. Em 48 horas, eu perdi tudo: diploma, carreira, residência, casa, amigos, família, tudo. Aluguei um quarto em uma pensão no centro da cidade, R$ 380 por mês, por 3 metros quadrados, com uma cama, uma mesinha e um banheiro compartilhado no corredor. A Dona Irene, uma senhora de 70 anos, foi a única que não me julgou. Não me importa o que dizem na internet, querida. Você parece uma boa moça e eu acredito que todo mundo merece um teto. Internet. Eu nem tinha falado sobre a internet. Alguém tinha filmado. Claro que alguém tinha filmado. O vídeo tinha 3 milhões de visualizações no YouTube. Padrasto, spam e médica fraudadora em formatura. Os comentários eram um mar de ódio. Isso é o que há de errado com a educação no Brasil. Gente assim não merece exercer medicina. Cadeia para ela e para todos que aceitaram suborno. Houve uma investigação. A universidade abriu processo. Por 3 meses, investigaram cada prova que eu tinha feito, cada professor que eu tinha tido, cada nota registrada em 6 anos. Por 3 meses, minha vida ficou em suspenso. Eu não podia trabalhar como médica. Não conseguia emprego em lugar nenhum, porque meu rosto estava em todo lugar. Acabei trabalhando em um supermercado de madrugada, repondo prateleiras, de boné e máscara para ninguém me reconhecer. No 3º mês, a universidade publicou o resultado. Não encontraram nada, nenhuma evidência de fraude, nenhum professor aceitou suborno, nenhuma transferência suspeita. As provas foram reexaminadas por uma comissão externa. Meu TCC foi enviado para revisão por pares. Tudo estava correto, tudo era legítimo. O comunicado oficial dizia: após investigação exaustiva, a Universidade Federal conclui que não há evidências de fraude acadêmica por parte da senhorita Mariana Alves Cardoso. Todas as acusações feitas pelo senhor Roberto Henrique Cardoso são infundadas. O diploma da senhorita Cardoso será reemitido e ela está livre para exercer a medicina.
mas o estrago estava feito. O vídeo da minha exposição tinha 3 milhões de views. O comunicado da universidade tinha 300 visualizações. Ninguém compartilhou, ninguém se importou, porque a verdade é chata, a destruição é viral. Liguei para o hospital novamente. A vaga já foi preenchida. Sentimos muito. Liguei para outros 17 hospitais. Mesma resposta. Meu nome estava queimado. Quando você pesquisava Mariana Alves Cardoso no Google, a primeira coisa que aparecia era médica fraudadora. Foi quando eu tomei uma decisão. Se iam me destruir, eu pelo menos ia descobrir por quê. Por que Roberto fez aquilo? Nós nunca fomos próximos, mas também nunca fomos inimigos. Ele entrou na minha vida quando eu tinha 8 anos, depois que meu pai morreu em um acidente de carro. Minha mãe, Silvia, trabalhava como secretária em uma empresa de importação. Roberto era o dono. Ele era charmoso, rico, atencioso, levava minha mãe para restaurantes caros, me trazia presentes, pagou minha escola particular. Quando eles casaram, eu tinha 10 anos. Roberto me adotou legalmente. Eu passei a me chamar Cardoso. Ele dizia: "Você é minha filha agora, princesa. Vou cuidar de você para sempre." E ele cuidou, financeiramente pelo menos. Pagou minha escola particular caríssima. Pagou meu cursinho pré-vestibular. Quando passei em medicina em universidade pública, ele ficou feliz. "Minha filha é médica", ele dizia para todos. Pagou meu apartamento durante a faculdade. Me dava mesada. Eu nunca precisei trabalhar durante os estudos, o que foi fundamental, porque medicina consome cada segundo do seu dia. Mas houve mudanças ao longo dos anos, pequenas no início. Ele começou a fazer comentários. "Medicina, Mariana, tem certeza? É muito difícil para uma garota." Quando eu trouxe minha primeira nota alta, ele disse: "Ótimo, mas não precisa se matar estudando. Você pode relaxar um pouco, aproveitar a vida." Quando eu fazia plantão e chegava em casa exausta, ele dizia: "Você não parece bem, talvez medicina não seja para você." Minha mãe defendia: "Roberto, para com isso, nossa filha é brilhante." E ele sorria e concordava, e eu achava que era só preocupação de pai. Mas no 4º ano, algo mudou. Eu estava fazendo estágio em cardiologia. Tinha um paciente, Sr. Joaquim, 62 anos, infarto massivo. Eu estava lá quando ele teve parada cardíaca. Sozinha no quarto por 2 minutos antes da equipe chegar. Fiz RCP. Salvei ele. Literalmente trouxe ele de volta. O Dr. Almeida, chefe da cardiologia, me abraçou depois. "Você tem instinto, Mariana. Vai ser uma médica excepcional." Essa história chegou ao Roberto. Não sei como, mas chegou. Ele ficou estranho, quieto durante o jantar naquela noite. E então disse: "Você sabe que foi sorte, né? Você fez o que qualquer um faria. Não quer dizer que você é especial." E eu? Foi a primeira vez que eu percebi. Ele não estava preocupado. Ele estava com ciúme, ou medo, ou as duas coisas. No 5º ano, ganhei uma bolsa de pesquisa. 50 estudantes concorreram. 3 foram escolhidos. Eu era uma delas. R$ 500 por mês não era muito, mas era o reconhecimento. Era a validação de que eu era boa. Roberto não foi na cerimônia de entrega. Disse que tinha uma reunião importante. Minha mãe foi, radiante. Depois, em casa, ela contou para ele. Ele deu de ombros. "Legal!" E voltou a assistir TV. Foi nessa época que comecei a notar outras coisas. Conversas que paravam quando eu entrava na sala. Roberto no computador, fechando a tela rapidamente quando eu passava. Minha mãe com os olhos vermelhos, dizendo que era alergia. Tensão na casa. Um dia, 2 meses antes da formatura, minha mãe me chamou para almoçar. Só nós duas, coisa que não acontecia há meses. Ela estava nervosa, mexendo no guardanapo sem parar. "Mari, eu preciso te contar uma coisa sobre o Roberto." Meu coração acelerou. "O que foi?" Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Ele não está bem financeiramente. A empresa dele está com problemas, grandes problemas. Ele pode perder tudo." "Ok", esperei. Tinha mais, eu sabia. "E ele está diferente com você." Eu percebi. Os comentários, a frieza. "Mari, eu acho que ele está ressentido." "Ressentido de quê?" "De você, de seu sucesso, do fato de que você está construindo algo que ele não pode controlar ou comprar. Ele está acostumado a ser o provedor, o salvador, e você não precisa mais dele. Na verdade, você nunca precisou. Você conseguiu tudo sozinha, com seu próprio mérito." Eu não sabia o que dizer. Parte de mim sempre soube disso, mas ouvir em voz alta era diferente. "Por que você está me contando isso agora?" Minha mãe segurou minha mão. "Porque eu estou preocupada. Ele está se comportando de forma estranha. Fica no escritório até tarde. Faz ligações que ele não quer que eu ouça. Mari, só tenha cuidado, ok?" Eu deveria ter perguntado mais.
deveria ter pressionado, mas eu estava há 2 meses da formatura, estudando para as provas finais, escrevendo meu TCC, fazendo entrevistas para a residência. Eu não tinha energia para drama familiar. E então veio a formatura, e Roberto destruiu tudo. Agora, 3 meses depois da investigação da universidade, eu estava sentada naquele quarto minúsculo da pensão, tentando descobrir o porquê. Tinha uma teoria. Se Roberto estava com problemas financeiros, talvez ele tivesse tentado usar eu como bode expiatório para alguma coisa. Talvez tivesse desviado dinheiro e precisasse culpar alguém. Talvez eu não sabia. Eu precisava de resposta. Comecei a investigar. Não tinha muito recurso, mas tinha tempo e raiva. Muito raiva. Comecei pesquisando online. Procurei o nome da empresa dele, Cardoso Importações Lítida. Procurei processos judiciais e encontrei 12 processos nos últimos 2 anos. Fraude fiscal, sonegação de impostos, importação ilegal de produtos sem certificação da Anvisa. Um processo especificamente sobre importação de medicamentos falsificados. Medicamento falso. Meu sangue gelou. Eu era estudante de medicina. Ele importava medicamentos falsos. Isso não podia ser coincidência. Mergulhei mais fundo. Descobri que houve uma investigação federal. A Polícia Federal tinha investigado a empresa dele, mas o processo foi arquivado por falta de provas. Quando? Há exatamente 1 ano. 2 meses antes de eu começar meu estágio em farmacologia clínica. Meu estágio em farmacologia, onde eu tinha acesso a laboratórios, onde eu tinha credenciais de pesquisa, onde eu podia, tecnicamente, acessar informações sobre medicamentos, testes, certificações. Oh, meu Deus, ele estava me incriminando, ou tentando. Ele queria destruir minha credibilidade preventivamente. Se eu descobrisse algo sobre os medicamentos falsos dele, se eu fosse às autoridades, quem ia acreditar em mim? Aquela médica que colou na faculdade, aquela fraude, ela está tentando jogar a culpa no padrasto que a criou. Eu precisava de prova, precisava de evidência concreta. Liguei para minha mãe, pela primeira vez em 3 meses. Ela atendeu no primeiro toque. Mari, meu Deus, você está bem? Onde você está? Eu estou tão preocupada. Mãe, escuta, eu não tenho muito tempo. Preciso que você confie em mim. Você ainda tem acesso ao escritório do Roberto em casa? Silêncio. Tenho. Mas Mari, por quê? Ele te falou alguma coisa depois da formatura? Explicou por que fez aquilo? Ele disse que era para seu próprio bem. Que medicina ia te destruir, que ele estava te salvando. Mas Mari, não fez sentido. Eu questionei ele e ele ficou furioso. Ele nunca tinha gritado comigo daquele jeito antes. E eu, mãe, respira, escuta, eu acho que sei por quê. E eu acho que você está em perigo também. Eu preciso que você faça uma coisa para mim. Você confia em mim? Com minha vida. Então preciso que você procure documentos no escritório dele. Qualquer coisa relacionada à empresa. Especialmente importação de medicamento. Qualquer contrato, qualquer recibo, qualquer comunicação com fornecedores. Você consegue fazer isso? Mariana, se ele descobrir, ele não vai descobrir. Ele ainda está trabalhando normalmente? Ele está saindo muito. Diz que é trabalho, mas eu acho que tem outra mulher. Ele chega tarde, às vezes nem volta para casa. Uma parte de mim sentiu pena da minha mãe, mas a parte maior estava focada. Melhor ainda, quando ele sair, você procura. E mãe, seja cuidadosa. Fotografa tudo com seu celular e envia para meu número novo. Passei o número para ela. E não fala para ele que falamos, por favor. Eu prometo. Mari, você acha que ele fez tudo aquilo porque... Eu acho que ele fez tudo aquilo porque eu descobri algo que ele não queria que eu descobrisse. Ou porque eu poderia descobrir. E ele precisava me desacreditar primeiro. Nos 3 meses seguintes, minha mãe se tornou minha espiã. E ela era boa. Deus... Ela era boa. Ela encontrou contratos com fornecedores chineses que não existiam. Encontrou recibos de pagamentos para laboratórios clandestinos. Encontrou e-mails trocados com um sócio, um tal de Marcelo Ferreira, sobre acelerar o processo de certificação através de canais alternativos. E então, ela encontrou o ouro. Um pendrive escondido em um livro falso na estante. Um arquivo com planilhas detalhadas de toda a operação. Datas, valores, contatos, rotas e, mais importante, uma anotação manuscrita. A letra de Roberto. Mariana. Problema potencial. Estágio farmacologia. Acesso demais. Solução. Desacreditar antes de descobrir. Minha mãe fotografou tudo. Enviou tudo. E então fez algo que eu não pedi, mas que mudou tudo. Ela confrontou ele, sozinha, com o celular gravando no bolso. Eu não soube disso até depois. Minha mãe me ligou às 2 da manhã.
3 dias depois de enviar as últimas fotos, ela estava chorando tanto que mal conseguia falar. Eu consegui. Tudo. Mãe, calma. O que você tem? A gravação. Ele confessou. Tudo. Eu consegui. Ela tinha planejado. Esperou um dia em que ele estava bebendo. Roberto sempre ficava mais solto, mais falante quando bebia. Ela serviu o uísque caro dele, aquele que ele guardava para ocasiões especiais. Sentou com ele na sala e começou a conversar. Ela enviou o áudio para mim. Eu ouvi, com as mãos tremendo, a voz da minha mãe, suave. Roberto, eu preciso entender. Por que você fez aquilo com a Mariana? Qual era o propósito? Silêncio. Som de gelo tilintando em um copo. Ela ia descobrir. A voz dele estava arrastada, lenta. Era uma questão de tempo. Aquela garota é inteligente demais para o próprio bem. Sempre foi. Descobrir o quê? Os medicamentos, o esquema todo. Ela estava estagiando em farmacologia, Silvia. Ela tinha acesso aos laboratórios de análise. Se ela decidisse testar alguma coisa, se ela decidisse ser a médica certinha e denunciar, eu iria preso. Anos de trabalho, milhões de reais, tudo desmoronaria. Mas ela nem sabia, ainda não, mas ia saber. Ela é curiosa, persistente, igual ao pai dela. Ele cuspiu as palavras com veneno. Sempre achei que ela era demais como ele, sempre querendo fazer o certo, sempre com essa moral toda. Me dava nojo. Ouvi minha mãe engasgar no áudio. Você criou ela. Você disse que amava ela. Eu tolerei ela, porque eu amava você. Ou achei que amava. Mas aquela garota sempre foi um lembrete. Um lembrete de que você teve outro antes de mim. De que ela é sangue dele, não meu. E quando ela começou a ter sucesso, a ser reconhecida, a ser chamada de brilhante, enquanto minha empresa afundava, eu não aguentei. Então você destruiu a vida dela. Por quê? Por ciúme? Risada amarga. Por sobrevivência. Se ela fosse desacreditada primeiro, se todos achassem que ela era uma fraude, quem ia acreditar nela quando ela descobrisse sobre os medicamentos? Ninguém. É aquela médica falsa tentando incriminar o pobre padrasto que a criou. Perfeito. Mas a investigação não encontrou nada, porque não tinha nada para encontrar. Você mentiu. E funcionou. Ela está destruída. Não tem emprego, não tem reputação. Mesmo depois da investigação, ninguém quer contratar ela. Missão cumprida. Como você pode ser tão monstruoso? Monstruoso? Silvia, eu sou sobrevivente. E sabe o que é melhor? Se ela eventualmente descobrir e tentar me denunciar, já tenho minha defesa pronta. Minha enteada ressentida, aquela que foi exposta como fraudadora, está tentando se vingar de mim. Ninguém vai acreditar nela. Nunca. Eu parei o áudio. Minha mão estava apertando o celular tão forte que meus dedos estavam brancos. Aquele homem, aquele monstro, ele planejou cada detalhe. Ele destruiu minha vida, minha carreira, minha reputação, preventivamente, como uma jogada de xadrez. Liguei de volta para minha mãe. Você está segura? Estou. Saí de casa. Estou em um hotel. Mari, eu sinto muito, tanto. Eu deveria ter visto, deveria ter percebido. Não, você não tem culpa. Ele manipulou todos nós. Mas, mãe, essa gravação, isso é evidência. Precisamos levar para as autoridades. Eu já entrei em contato com a Polícia Federal, com o Ministério da Educação, com a Ordem dos Advogados. Mari, eles querem te ouvir. Eles querem tudo. Quando? Amanhã. Brasília. Ministério da Educação. Tem uma força-tarefa investigando esquemas de fraude acadêmica. Mas quando eu mostrei as evidências sobre o Roberto, eles abriram um caso paralelo sobre os medicamentos e sobre a difamação contra você. E foi assim que, 6 meses depois da minha formatura ser destruída, eu me encontrei em um avião para Brasília. Minha mãe tinha pagado a passagem. Eu estava usando o único conjunto de roupa profissional que ainda tinha. Uma calça preta com um pequeno rasgado na costura que eu tinha costurado à mão. Uma blusa branca que tinha amarelado um pouco porque a pensão não tinha máquina de lavar e eu lavava à mão. Sapatos que eu tinha comprado em uma loja de segunda mão. Mas eu estava indo. Finalmente, eu estava indo fazer aquele homem pagar. O prédio do Ministério da Educação é intimidador. Todo de vidro e concreto. Moderno. Imponente. Entrei pela recepção, dei meu nome, a recepcionista verificou uma lista e seu rosto mudou. Ela pegou o telefone, disse algo baixinho e então me olhou com piedade? Respeito? Não consegui decifrar. Doutora Cardoso, alguém virá buscá-la em um momento. Doutora Cardoso. Ninguém tinha me chamado assim em 6 meses. Meus olhos arderam. Um homem de terno veio me buscar.
Doutora Mariana, sou o Dr. Augusto Farias, da assessoria jurídica do MEC. Por favor, venha comigo. Seguimos por corredores longos, viramos à esquerda, depois à direita. Paramos em frente a uma porta de madeira. Sala 304. Ele abriu. E foi quando eu vi meu padrasto, Roberto Henrique Cardoso, sentado em uma cadeira, algemado. Tinha um policial federal de cada lado dele, e ele estava pequeno, diminuído. O homem imponente, sempre de terno caro e postura perfeita, estava curvado, com os olhos vermelhos, suando mesmo com o ar-condicionado ligado. Tinha mais gente na sala. Um delegado da Polícia Federal, 2 procuradores, uma mulher que se apresentou como doutora Helena, do Conselho Federal de Medicina, e minha mãe, no canto de pé, me olhando com uma mistura de orgulho e tristeza. O delegado, um homem de uns 50 anos com cabelo grisalho, se aproximou. Doutora Mariana, obrigado por vir. Sou o delegado Marcos Ferreira, da PF. Sei que isso deve ser muito difícil para a senhora, mas sua mãe nos forneceu evidências extraordinárias. Ele me levou até uma mesa onde tinha um laptop aberto. Gostaríamos que a senhora ouvisse isso. É a gravação que sua mãe fez. Eu já tinha ouvido, mas ouvi novamente, desta vez em alto-falante, com Roberto na sala ouvindo suas próprias palavras. Vi ele fechar os olhos quando chegou na parte. Ela é sangue dele, não meu. Vi ele tremer quando sua voz gravada disse: eu destruí a vida dela preventivamente. Quando o áudio terminou, o silêncio na sala era absoluto. O delegado Marcos se virou para Roberto. Senhor Cardoso, o senhor continua se recusando a falar sem seu advogado presente? Roberto não respondeu. Apenas olhava para o chão. Muito bem. O delegado pegou uma pasta. Então eu vou falar. Senhor Roberto Henrique Cardoso, o senhor está preso preventivamente por fraude empresarial, importação ilegal de medicamentos, falsificação de produtos farmacêuticos e difamação, com base nas evidências fornecidas por sua esposa, senhora Silvia Alves Cardoso, e na investigação paralela que já estava em curso pela Receita Federal, temos provas suficientes para processar o senhor pelos seguintes crimes. Ele listou. Foram 5 minutos de lista. Cada crime, cada evidência. Roberto tinha importado medicamentos falsificados da China, vendido para farmácias e hospitais de todo o país, gerado lucro de quase 8 milhões de reais, sonegado impostos, subornado fiscais da Anvisa. E quando percebeu que eu, durante meu estágio, poderia ter acesso a informações que o incriminariam, planejou minha destruição. A pena combinada, o delegado finalizou. Pode chegar a 25 anos de prisão. Eu deveria sentir satisfação, vitória, mas tudo que eu sentia era vazio, cansaço. Roberto finalmente olhou para mim. Nossos olhos se encontraram pela primeira vez em 6 meses. Você está feliz agora? Ele cuspiu as palavras. Você destruiu tudo, a empresa, sua mãe, nossa família. E foi aí que algo dentro de mim quebrou. Não de tristeza, de raiva, raiva pura e limpa. Eu caminhei até ele. Me abaixei para ficar no nível dos olhos dele. Eu não destruí nada, Roberto. Você fez isso, sozinho. Quando escolheu me criar como filha, mas nunca me ver como tal. Quando escolheu o dinheiro sujo sobre a honestidade. Quando escolheu me humilhar em frente a 500 pessoas, porque sua fragilidade de ego não conseguia lidar com meu sucesso. Minha voz estava firme. Calma. Mais calma do que eu me sentia em meses. Sabe qual é a diferença entre eu e você? Eu trabalhei por 6 anos. Estudei. Mereci. Cada nota, cada conquista, cada elogio foram meus. Você não pode tirar isso de mim. Você pode ter rasgado meu diploma, mas não pode rasgar meu conhecimento. Não pode apagar o que eu aprendi. Não pode desfazer o paciente que eu salvei ou os que ainda vou salvar. Lágrimas escorriam pelo rosto dele agora. Mariana, não. Você não tem mais direito de dizer meu nome. Para você, sou doutora Mariana. E você? Você vai ser presidiário Roberto por um longo, longo tempo. Me virei para o delegado. Quando posso testemunhar formalmente? Teremos uma audiência na próxima semana. Mas, doutora Mariana, ele hesitou. Há mais uma coisa. O vídeo, aquele da sua formatura. Com as evidências de que foi uma acusação falsa deliberada, podemos processar todos que o compartilharam maliciosamente. E podemos emitir um comunicado oficial, não só da universidade, mas federal, limpando seu nome completamente. Doutora Helena, do Conselho Federal de Medicina, deu um passo à frente. E o CFM gostaria de emitir um pedido público de desculpas. O que aconteceu com a senhora foi uma injustiça. Vamos garantir que todos os hospitais, todas as instituições de saúde, saibam a verdade. Eu assenti. Não conseguia falar. Se eu falasse, ia chorar.
A audiência foi 3 semanas depois. Sala de tribunal lotada. Imprensa, porque a história tinha vazado. Médica falsamente acusada de fraude pelo próprio padrasto que cometia crimes. Era a manchete em todos os jornais. Roberto estava lá, ao lado de um advogado caro que olhava para as evidências com expressão de derrota. Minha mãe testemunhou. Calma, Clara. Detalhada. Contou cada momento. A gravação foi apresentada. Os documentos que ela fotografou foram validados por perito, mas a revelação que ninguém esperava veio do sócio de Roberto, Marcelo Ferreira. Ele fez um acordo de delação premiada e contou tudo. Não eram só medicamentos falsos da China. Roberto tinha um esquema maior. Ele importava medicamentos de quimioterapia falsificados, remédios para câncer, vendia para hospitais privados a preço de custo, ganhando a confiança deles, e então, aos poucos, substituía por versões falsificadas, bolsando a diferença. Pacientes morreram. O promotor apresentou evidências. 14 pacientes oncológicos em tratamento, nos últimos 2 anos, que morreram porque os medicamentos que estavam recebendo eram basicamente água com corante. 14 pessoas, 14 famílias destruídas. Sentada na bancada de testemunhas, eu ouvi isso e pensei em cada plantão que fiz em oncologia, nos pacientes que segurei a mão, na esperança nos olhos deles quando começavam quimioterapia. Imaginei essa esperança sendo traída, assassinada, por ganância. E Roberto fez isso. O homem que me criou, o homem que minha mãe amou, o homem que sentava na igreja todo domingo e doava para a caridade. Tudo fachada, tudo mentira. Houve mais. Marcelo revelou que Roberto tinha planejado me incriminar ainda mais. Tinha documentos falsificados prontos, mostrando que Mariana Alves Cardoso tinha assinado certificados de qualidade para os medicamentos falsos. Se eu tivesse descoberto e denunciado, ele ia mostrar esses documentos. Ia dizer que eu estava envolvida e tentando jogar a culpa nele. 2 níveis de proteção. Primeiro, destruir minha credibilidade publicamente. Segundo, se isso falhasse, me incriminar diretamente. Diabólico. Quando foi minha vez de testemunhar, subi ao estrado com o coração batendo forte. O juiz, Dr. Maurício Sampaio, me olhou com gentileza. Doutora Mariana, sei que isso tem sido extremamente difícil. Fique à vontade. Respirei fundo e contei tudo, cada detalhe da formatura, a humilhação, a investigação, perder minha casa, meus amigos, minha carreira, trabalhar de madrugada em supermercado com boné e máscara, ser xingada na rua por pessoas que me reconheciam do vídeo, a senhora que cuspiu na minha direção no ônibus, o homem que me empurrou e disse: "Gente como você não merece diploma." Contei sobre as noites sem dormir, sobre considerar desistir de tudo, sobre o momento, 3 meses após a formatura, quando estava em pé na varanda daquela pensão, no 5º andar, olhando para baixo, pensando como seria mais fácil apenas pular, acabar com tudo. Mas aí eu pensei no Sr. Joaquim, aquele paciente que eu salvei, e pensei em todos os outros que eu ainda poderia salvar, e percebi que se eu desistisse, Roberto ganharia. Ele teria conseguido não só destruir minha carreira, mas me destruir completamente. E eu não podia dar isso a ele. Olhei para Roberto. Ele estava chorando, mas não senti pena. Eu estudei medicina porque queria salvar vidas, porque depois de ver meu pai morrer naquele acidente, depois de ver os paramédicos trabalhando nele, eu quis ser essa pessoa. A pessoa que faz diferença no pior dia de alguém. E esse homem, apontei para Roberto, tentou tirar isso de mim. Não por acidente, não por preocupação, mas por egoísmo puro, por ganância, por medo de ser exposto. O juiz agradeceu meu testemunho. Depois, durante o intervalo, o promotor me chamou em uma sala particular. Doutora Mariana, há algo mais que preciso lhe dizer sobre sua mãe. Meu estômago apertou. O quê? Ela não estava totalmente alheia ao esquema. Ela era diretora financeira da empresa. Assinava documentos, tinha conhecimento de algumas transações. Não, mas... Ele continuou rapidamente. Ela veio voluntariamente, forneceu todas as evidências, está cooperando completamente. E mais importante, acreditamos que ela foi manipulada e enganada por Roberto. Há evidências de que ele omitia informações dela, falsificava documentos sem ela saber. Nossa recomendação é imunidade total em troca da colaboração dela. Eu não sabia o que sentir. Minha mãe sabia? Não sabia? Fui procurá-la no corredor. Ela estava sentada em um banco sozinha, olhando para o nada. Mãe, ela levantou os olhos. Eu sei o que você deve estar pensando. Eu não sei o que pensar. Eu assinei documento. Mas Mari, eu juro, eu não sabia. Ele me dizia que eram contratos normais, importação regular. Eu confiava nele.
Amava ele. Fui uma idiota. Você sabia sobre os medicamentos falsos? Não, nunca. Se eu soubesse, teria ido à polícia imediatamente. Mari, você tem que acreditar em mim. E a coisa é, eu acreditava. Minha mãe era muitas coisas. Ingênua, às vezes. Cega para defeitos de pessoas que amava. Mas má? Nunca. Eu acredito. Mas mãe, por que você ficou com ele por tanto tempo, mesmo quando viu como ele me tratava? Lágrimas escorreram pelo rosto dela, porque eu tinha medo. Medo de ficar sozinha de novo. Seu pai morreu e eu fiquei tão perdida, Mari. E Roberto parecia tão forte, tão seguro. Eu me agarrei a isso, mesmo quando vi os sinais, mesmo quando sabia que algo estava errado. Eu escolhi ignorar porque era mais fácil do que enfrentar. Você escolheu ele sobre mim. Eu sei, e vou me arrepender disso pelo resto da minha vida. Mas quando eu ouvi aquela gravação, quando ouvi ele dizer aquelas coisas horríveis sobre você, sobre como planejou destruir você, algo acordou em mim. Eu percebi que tinha passado 20 anos com um monstro e que tinha deixado ele machucar a pessoa que eu mais amo no mundo. Ela segurou minhas mãos. Eu sei que não posso desfazer o que aconteceu. Sei que desculpa não é suficiente. Mas, Mari, se você me der uma chance, vou passar o resto da minha vida tentando compensar, tentando ser a mãe que você merece. Eu queria estar com raiva, queria culpá-la, mas tudo que eu sentia era cansaço e uma pequena centelha de esperança. Talvez, eventualmente, pudéssemos consertar isso. Vai levar tempo, mãe. Eu sei. Eu espero. Quanto tempo precisar? O julgamento durou 3 dias. No final, o juiz deu a sentença. Roberto Henrique Cardoso foi condenado a 22 anos de prisão por fraude empresarial, homicídio culposo, pelas mortes causadas pelos medicamentos falsos, importação ilegal, falsificação ideológica e difamação, sem possibilidade de recurso em liberdade. Marcelo Ferreira, o sócio, pegou 12 anos. Outros 3 funcionários da empresa foram condenados e minha mãe recebeu imunidade completa. Mas as consequências foram além do tribunal. A história explodiu. Jornais nacionais, TV, internet. Mas desta vez, eu era a vítima, não a vilã. Médica brilhante destruída por padrasto criminoso. Padrasto forja acusações de fraude para encobrir esquema de medicamentos falsos. O vídeo da formatura foi removido. YouTube, Facebook, Instagram. Todos tiraram. Foi substituído por vídeos do julgamento, de mim testemunhando, das evidências sendo apresentadas. As redes sociais pediram desculpas. Influencers que tinham compartilhado o vídeo original, me chamado de fraude, agora faziam vídeos dizendo: eu cometi um erro, julguei sem saber a história completa. Mas o que significou mais foram as desculpas individuais. Camila, minha melhor amiga da faculdade, apareceu na minha porta 1 semana depois do julgamento, chorando. Mari, eu sinto muito, tanto. Eu deveria ter acreditado em você. Eu te conhecia seu caráter, e deixei um vídeo destruir anos de amizade. Me perdoa? Sim, eu perdoei. Lentamente. Ela não era a única. Professores escreveram, colegas ligaram. O Dr. Almeida, o chefe de cardiologia, me enviou uma carta manuscrita. Doutora Mariana, nunca duvidei de você, e tenho uma vaga de residência se ainda estiver interessada. Eu estava. 6 meses depois do julgamento, eu estava de jaleco branco de novo, residente de cardiologia no hospital universitário. Mesma instituição onde fiz meu estágio. Mesmas pessoas que me viram ser humilhada. Mas agora, me viam como o que eu sempre fui. Uma médica competente e dedicada. Meu primeiro dia de volta foi estranho, surreal. Caminhei pelos mesmos corredores, mas tudo parecia diferente. Ou talvez eu fosse diferente. Tinha uma placa nova na entrada do hospital. Ala Mariana Alves, em homenagem à integridade e resiliência. O hospital tinha criado uma bolsa de estudos em meu nome para estudantes de medicina de baixa renda. Eu não tinha pedido. Eles insistiram. Conheci minha equipe. 6 outros residentes. Eles me olhavam com curiosidade, respeito e talvez um pouco de medo. Eu era a médica da história, afinal, a que sobreviveu. Meu primeiro paciente foi um homem de 53 anos. Infarto. Chegou na emergência às 4 da manhã. Eu estava de plantão. Trabalhamos nele por 45 minutos. Massagem cardíaca, desfibrilação, medicação e funcionou. Ele voltou. Batimento estável, transferido para a UTI. Quando saí da sala de emergência, com as mãos tremendo de adrenalina, com jaleco manchado de sangue, vi o Dr. Almeida me observando da porta. Bem-vinda de volta, doutora Mariana. E eu soube, realmente soube, que estava em casa. Minha mãe e eu estamos reconstruindo nosso relacionamento, devagar. Ela se mudou para um apartamento pequeno.
Está trabalhando como secretária de novo, começando do zero aos 52 anos. Almoçamos juntas uma vez por semana. Conversamos. Às vezes é fácil, às vezes é difícil, mas estamos tentando. Ela foi me visitar no hospital há 2 meses. Viu meu jaleco com meu nome bordado? Doutora Mariana Alves. Eu tinha tirado o Cardoso. Voltei ao nome do meu pai. Ela chorou quando viu. Seu pai estaria tão orgulhoso de você. Eu sei que estou. Roberto está em uma prisão federal em Mato Grosso. Eu não o visito. Não tenho planos de visitar. Ele me escreveu uma carta há 3 meses. Eu queimei sem ler. Não tenho nada a dizer a ele. Não preciso do seu arrependimento ou suas desculpas. Ele deixou de existir para mim no momento em que pegou aquele microfone. A empresa dele foi liquidada. Os ativos vendidos. O dinheiro vai para compensar as famílias das vítimas dos medicamentos falsos. 14 famílias. Recebi cartas de algumas delas, agradecendo por expor a verdade, dizendo que finalmente tem closure, que sabem o que aconteceu com seus entes queridos. Uma dessas cartas era de Ana Paula Santos. Seu marido, João, tinha 41 anos quando foi diagnosticado com linfoma. Começou o tratamento. Comprou os medicamentos que Roberto importou. Morreu 6 meses depois. Os médicos não entendiam por que o tratamento não funcionava. Agora sabem, porque não eram medicamentos reais. Ana Paula escreveu: Doutora Mariana, meu marido morreu acreditando que tinha lutado e perdido uma batalha justa. Agora sei que nunca teve uma chance, mas graças a você, esse monstro vai pagar. E outros serão salvos. Obrigada. Eu guardo essa carta. Leio quando tenho um dia difícil, quando estou cansada, quando questiono se valeu a pena lutar. Ela me lembra por que vale. Hoje, 1 ano e meio depois daquela formatura destruída, eu estava supervisionando um estudante de 4º ano. Ele era tímido, inseguro, questionava cada decisão. Me lembrou de mim. Você vai ser um bom médico, eu disse a ele, porque você se importa. Esse questionamento, essa dúvida, vem de querer fazer certo. Não perca isso. Ele sorriu. Obrigado, doutora Mariana. Você é tipo uma inspiração. Todo mundo fala de você. Falam o quê? Que você é a médica mais resiliente que conhecem. Que você passou pelo inferno e voltou mais forte. Eu não sei sobre mais forte, mas definitivamente mais clara, mais focada. Naquela noite, voltei para meu apartamento. Pequeno, mas meu. Primeiro lugar que é realmente meu em anos. Sentei na varanda com uma xícara de café e olhei a cidade. Luzes piscando. Pessoas vivendo suas vidas. Cada janela iluminada uma história. E pensei em Roberto. Em como ele disse que eu nunca seria nada sem ele. Que eu era uma carga. Uma decepção. Que destruindo minha credibilidade estava me salvando de uma carreira que era boa demais para mim. Ele estava errado. Sobretudo. Eu não precisei dele para chegar onde cheguei. Nunca precisei. Foi meu suor, minha dedicação, minhas noites sem dormir, minhas mãos tremendo depois de salvar minha primeira vida. Foi tudo meu. E tentar me destruir foi a melhor coisa que ele poderia ter feito, porque me forçou a provar, não só para o mundo, mas para mim mesma, que eu sou indestrutível, que meu valor não vem de um diploma na parede ou de aprovação externa, vem de dentro, de saber quem eu sou. Do que sou capaz. Roberto vai passar os próximos 22 anos em uma cela. 22 anos pensando em como a garota que ele achou que podia esmagar, o esmagou em vez disso. E eu vou passar os próximos 22 anos salvando vidas, fazendo diferença, sendo a médica que sempre soube que podia ser. Há uma reunião de formandos da minha turma em 3 meses, a turma que se formou naquele dia terrível. Eu fui convidada, questionei se deveria ir, se seria muito difícil. Mas sabe de uma coisa? Eu vou com meu jaleco, com meu crachá de residente, com minha cabeça erguida, porque aquele dia não me define. O que me define é como me levantei depois. Eu recebi meu diploma reimpresso há 2 meses, em uma cerimônia privada, apenas eu, minha mãe e o reitor Osvaldo. Ele me entregou pessoalmente. Doutora Mariana, essa instituição errou com você. Deveríamos ter investigado antes de rasgar seu diploma. Deveríamos ter acreditado em você. Em nome da universidade, peço desculpas. Eu aceitei as desculpas. Aceitei o diploma. É igual ao original. Mesmas palavras, mesma certificação, mas significa mais, porque foi conquistado 2 vezes. Uma através do estudo, outra através da luta. Roberto sempre me disse que eu nunca seria nada, que eu era fraca, dependente, incapaz. Olha só onde estamos agora, Roberto. Você está em uma prisão, esquecido, um criminoso condenado. E eu
Eu estou fazendo exatamente o que sempre quis fazer, salvando vidas, fazendo diferença, provando que você estava errado sobre cada palavra que disse sobre mim. Se tem uma coisa que aprendi nessa jornada, é que a verdade sempre vence. Pode demorar, pode ser doloroso, pode parecer que você está sozinho e que ninguém acredita em você. Mas se você continuar lutando, se você se mantiver firme no que sabe ser verdade, eventualmente o mundo vê. E quando a verdade finalmente emerge, ela brilha muito mais forte porque foi testada, provada, validada não por palavras, mas por evidências, por fatos, por justiça. Então, se você está assistindo isso e está passando por algo parecido, se alguém está tentando destruir você, se você foi acusado falsamente, se sua reputação foi manchada, ouça, não desista, documente tudo, busque a verdade, lute, porque você vale a pena. Sua verdade vale a pena, e um dia você vai estar do outro lado dessa escuridão, mais forte e mais certo de quem você é. Muito obrigada por assistir até aqui. Se esta história tocou você de alguma forma, por favor deixe um like e se inscreva no canal. E nos comentários, me conte, você já passou por algo parecido? Como lidou? Seus comentários significam tudo para mim. Mais histórias impactantes como esta já estão na sua tela. Clique em uma agora e não perca a melhor parte. Você vai amar. Nos vemos na próxima.